Opa, tudo bem? Esse é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir aqui no canal. Por que eu digo isso? Sempre que a gente coloca um modelo de machine learning em produção, conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo performance, porque os padrões vão mudando, os dados vão mudando, e você vai precisar retreiná-lo para que ele sempre esteja num nível de performance aceitável. E nesse vídeo, o que eu quero te ensinar é justamente como é que você descobre, quando você está desenvolvendo o modelo, com qual período, qual é a frequência de retreino que você vai ter que fazer com o seu modelo para que ele não perca toda a performance, para que ele não fique ruim e pare de funcionar em produção. Então dá uma olhada aí. O dataset que eu escolhi para essa tarefa é esse Hourly Weather Surface Brasil, na região sudeste. Basicamente são dados climáticos de várias estações meteorológicas. São dados disponibilizados aqui pelo próprio PPG Informática Doutorado Mestrado. Então, muito obrigado para quem disponibilizou esses dados aqui no Kaggle. E basicamente o que a gente tem aqui? A gente tem vários dados meteorológicos de algumas regiões do país. Então, o que nós vamos tentar prever aqui é a Instant Air Temperature, que é a temperatura em uma determinada hora naquele lugar. Nós temos todas essas outras variáveis para a gente tentar usar. O foco aqui não é necessariamente em conseguir um modelo bom para prever efetivamente a temperatura. O foco aqui é mostrar para você como é que a gente faz para medir quando que a gente tem que retreinar o modelo. Nós não vamos prestar muita atenção no erro que a gente está obtendo especificamente, em comparação, vamos dizer, com alguma baseline. O que a gente quer entender aqui é como que o nosso modelo, como que a performance do nosso modelo vai caindo pelo tempo, até um ponto que a gente fale, não, eu quero retreinar esse modelo. E isso vai depender não só da performance dele, mas também do custo computacional de retreinar um modelo. Se é um modelo que você consegue treinar em 1 hora, 2 horas, você pode treinar toda semana se você quiser, talvez até todo dia. Mas é necessário fazer isso? Qual é o teu ganho por retreinar esse modelo toda semana ou todo mês? E é isso que a gente vai tentar medir. Se eu não retreinar meu modelo, se eu deixar meu modelo 3 meses, só retreinar depois de 3 meses, qual vai ser a performance que eu posso esperar pelo tempo, desde o primeiro momento em que eu treinei até o momento em que eu vou retreinar. Aqui no nosso Jupyter Notebook, nós vamos importar as bibliotecas de sempre, o Pandas, o NumPy, e colocar ali a nossa linha mágica do Matplotlib. E vamos pegar os dados. Com os dados carregados, a gente vai dar aquela olhadinha. E nós vemos que nós temos o Weather Station ID, ou seja, o ID da estação que deu essa medida. Nós temos o nome da estação, a cidade. Vamos ver quais cidades a gente tem aqui. Fazer aquele value counts. Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Seropédica. Por uma questão de ter mais dados para a gente fazer o exemplo, eu vou pegar o Rio de Janeiro. Só os dados do Rio de Janeiro. Nós temos várias séries temporais. Cada medição foi feita uma vez por hora. Só que eu quero isolar apenas as medições da cidade do Rio de Janeiro. Então aqui, isolando as linhas, nós temos efetivamente apenas o número de linhas do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada nessa série. Então nós temos aqui agora só do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada se essas estações meteorológicas, tem mais de uma estação meteorológica por cidade. E tem. Para conseguir fazer aqui a demonstração, eu vou pegar novamente a estação meteorológica que tem mais registros. Pegando aqui a estação Marambaia, se a gente der uma olhada, se a gente fizer o shape, a gente tem aqui 121.824, que é o número certinho de linhas que a gente está esperando. Parece que agora a gente tem uma série específica com um dia, um registro só por hora por dia. Vamos dar uma olhada nisso. Então a gente pega aqui o mdct.valuecounts, o rjm mdct.valuecounts, e ele já ordena por tamanho aqui. Então a gente vê que está tudo a gente quer efetivamente uma série que tem apenas um registro por dia, por hora aqui, para a gente fazer, para mostrar para vocês como é que a gente faz para calcular o decay, a queda de performance nesse caso.
Se a gente quisesse calcular para múltiplas séries, a gente pode fazer a mesma coisa, só que aí, logicamente, fica um pouco mais complexo, a gente tem que usar agrupamento, é o mesmo processo conceitual, só vai mudar o código que você vai usar, mas eu acredito que você entendendo como a gente faz para uma série, você vai conseguir reproduzir para várias séries também. Tendo os dados aqui, vamos transformar essa coluna em uma coluna oficial de datas, porque originalmente ela vem como objeto, o Pandas não sabe que é uma data, e aí ele vai dar esse aviso, mas não é nada que a gente precise se preocupar. E quando a gente olhar o tipo da coluna, ele diz que é SM8NS, que é o formato de data do NumPy. Só para a gente ter certeza, vamos ver se ele leu direitinho, eu acredito que sim. A gente precisa ter aqui os registros de 8 de novembro de 2002. Se a gente faz um head, estão aqui os mesmos registros, só que agora no formato que a gente quer. Para a gente conseguir enxergar as colunas que estão aqui suprimidas, vamos fazer o comando setOptionDisplay.maxColumns. E ele tem 31 colunas originalmente, então vamos colocar para ele mostrar para a gente todas essas colunas. Quando a gente roda o head novamente, a gente vê aqui, nós temos aí precipitação, tal, todas aquelas colunas que estavam descritas lá na página do Kaggle. Uma coisa importante é a gente ver se estão faltando dados. Tem várias maneiras da gente fazer isso, mas vamos pegar aqui mdct.dt.year.valueCounts, ou seja, vamos ver qual é o número de exemplos que a gente tem para cada ano. E a gente vê aqui, tirando 2002 e 2016, a gente tem praticamente o mesmo número de exemplos. Claro, tem alguns aqui que faltam alguns dias, mas basicamente o mesmo número de exemplos para todos os anos. Sabendo disso, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o seguinte: apesar das vezes eu gostar de modelar a série temporal com janela expandida, existe um outro tipo de janela que é a janela deslizante. Quais são as diferenças? Vamos lá. Janela deslizante ou sliding, ou janela expandida, que é expanding. Na janela expandida, vamos dizer que eu tenho 2003, 2004, 2005 e 2006. Vamos dizer que a gente só tivesse esses anos. Na janela expandida, para prever 2006, eu vou usar todos os anos anteriores. Então, expandida seria pegar 2003, 2004, 2005 para prever 2006. E quando aparecer aqui 2007, o 2006 viria para cá e aqui a gente tentaria prever 2007. Vocês veem que a janela vai sempre expandindo, o número de dados que a gente usa para treino vai sempre expandindo. Na janela deslizante é diferente. Se a gente tiver esses mesmos dados, a gente define um período que a gente quer usar de treino, por exemplo, eu quero usar só um ano, só quero usar o ano anterior para treinar para o próximo ano. Então, no caso, quando a gente quisesse prever 2006, a gente só usaria 2005 para treinar, 2006 para prever. Quando chegasse 2007, a gente preveria 2007 só usando o ano de 2006. E a gente não precisaria usar um período só, nesse caso um ano só. A gente poderia, por exemplo, usar 2005, usar sempre 2 anos para prever o próximo ano. Então, se aqui virasse, por exemplo, 2008, aqui seria 2007, aqui seria 2006. E assim vai. E aqui eu vou mostrar a janela deslizante, que em geral é a solução que eu mais gosto, porque é relativamente simples de usar em produção, e eu não vejo muita vantagem na prática nos projetos que eu fiz em usar uma janela expandida. Muito pelo contrário, às vezes você ter dados muito anteriores acaba sendo pior, porque imagine que você esteja modelando, por exemplo, vendas de um mercado. Se você tiver 20 anos de vendas, lá no começo do teu dataset, você vai dizer que tem que vender CD, DVD, fita VHS, Discman, sendo que hoje esses produtos já não são relevantes, porque as coisas mudam na vida. Sabendo disso, vamos então fazer o seguinte. Eu quero testar primeiro, usar sempre um ano para prever o próximo ano. E eu quero ver qual vai ser a minha queda de performance. Então, o que significa isso? A gente vai retreinar o nosso modelo
sempre no final do ano. Em produção, a gente retreinaria o nosso modelo sempre no final do ano. Vou criar aqui uma lista com todos os anos que a gente tem ali. Só não vou querer usar o 2002, que são períodos. Só não vou querer usar 2002, então se a gente olhar esses períodos aqui, a gente tem... Preciso fazer um sort. A gente tem aqui 2002, 2003, 2004, etc. até o ano de 2016, que também estão faltando alguns dados. Então o que a gente vai testar agora é, se eu treinar em um ano e tentar prever no outro, qual vai ser a minha performance? Vamos colocar aqui então for loop ano treino em período, períodos, tirando o último. Eu esqueci aqui de uma coisa, que a gente precisa de features para isso. Então eu preciso pegar aqui o RJM, fazer um sort values por MDCT, que são as datas. Vou salvar aqui como RJM sorted. E o que eu vou fazer aqui, como a gente não está efetivamente só tentando, já não está tentando pegar o melhor modelo, eu vou simplesmente pegar a nossa variável temp e voltar uma hora. Então o que a gente vai tentar prever aqui é o seguinte, qual é a temperatura na próxima hora, baseado na temperatura, nos dados que a gente tem, nos dados climáticos que a gente tem da hora atual. Simplesmente, à meia-noite a gente vai tentar, no fim da meia-noite, lá meia-noite, 59, a gente vai tentar prever qual vai ser a temperatura que a gente vai ver a 1 hora da manhã. Novamente, existem outras formas de modelar isso, mas aqui eu só quero mostrar como é que a gente mede a queda por causa do período de treino do modelo. Aqui eu estou deixando de entrar em um monte de detalhes sobre como os dados foram gerados e tudo mais, simplesmente para mostrar como é que a gente faz em termos de machine learning com a questão do retreino do modelo. Então pegando aqui o RJM sorted, vamos colocar y igual a RJM sorted temp.shift-1. Essa função simplesmente vai pegar a temperatura, por exemplo, desta hora e alinhar com essa linha. Se a gente olhar de novo, a gente vai ver que para meia-noite, a temperatura da meia-noite foi 18.2, mas o y que a gente está tentando prever foi 18.5. Nesse caso a gente vai ter que eliminar a última linha, porque por definição a gente não tem o registro, o y para ela. Então eu vou fazer aqui um RJM sorted igual a RJM sorted.iloc para pegar todas as linhas até a última, não incluindo a última. E nós estamos com os dados prontos para treinar. Aliás, faltou uma coisa. Aqui eu preciso fazer o seguinte. Vou rodar novamente isso aqui porque eu esqueci de fazer um Q&A. Novamente, aqui eu só vou colocar o 0 pelo simples fato de que não é o nosso foco mexer com isso agora, mas durante o projeto, efetivamente, você tem que ver qual é a melhor maneira de tratar os dados que estão faltando. As features que a gente vai usar aqui são os seguintes. A gente vai pegar do RJM sorted.columns, a gente vai pegar da coluna 14 para frente como features e, logicamente, eliminando a última coluna, que no nosso caso, depois da transformação, é o y que a gente está tentando prever. Então, vamos pegar aqui da 14 até a -1 e quando a gente olhar aqui as colunas, para dar aquela conferida, a gente vê que a gente tem precipitação, papapá. Se você olhar cada uma delas, você vai ver que são apenas as features que a gente está tentando usar. Vamos então fazer agora o nosso modelo. Nosso x-treino vai ser RJM sorted, somente a parte dele que o mdct.dt.ir, ou seja, o ano, é igual a ano treino. E aqui nós vamos pegar as colunas. O nosso xval vai ser esta mesma coisa, quase essa mesma linha, só que o ano treino vai ser, o ano que a gente quer pegar para validar vai ser o ano treino mais 1 e, logicamente, as mesmas colunas. Nosso y treino vai ser este mesmo período, só que a coluna y, e o nosso yval
vai ser o ano treino mais 1, só que a coluna Y. Sem adicionar muita complexidade, como vocês sabem, eu sou um fã da Random Forest, então o que a gente vai usar aqui é uma Random Forest. Aqui MDL igual Random Forest Regressor, njobs -1 para a gente usar todos os nossos processadores, Random State 0, sem criatividade nenhuma. Aqui a gente vai fazer o fit no x-treino, y-treino. Como métrica, eu vou pegar o mean squared error, ou seja, o erro médio quadrado, vou tirar a raiz quadrada dele. Mais uma vez, aqui o que está importando para a gente não é necessariamente ver a qualidade do modelo, mas ver como é que ele perde performance pelo tempo. Então aqui MDL predict xval, e o nosso erro vai ser igual a raiz quadrada do erro médio quadrado sobre o yval e p, a nossa previsão. Vamos fazer um print aqui. Ano treino, erro, erro. Vamos rodar. E aqui ele deu uma reclamada do nestimators, eu esqueci de colocar aqui, então eu vou colocar nestimators igual 100. Eu não gosto de fazer random forest com menos de 100 árvores, então vamos lá. E aqui está o nosso erro. A gente treina em 2002 e a gente valida em 2003, vou colocar aqui ano validação, ano treino mais 1, só para a gente ter um controle melhor ali do que a gente está fazendo. Então, ano treino, ano validação 2003. Ano treino 2003, ano validação 2004. E assim vai. Agora, isso aqui é a validação que a gente normalmente já faz. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou pegar o ano 2003, que é o que a gente tem os registros completos. O que eu quero que a gente veja aqui é o seguinte. Se eu treinasse no ano 2003 e não retreinasse esse modelo de novo, qual seria a performance que eu teria em anos futuros para prever? Aqui a gente agora tem, por exemplo, a gente sabe que se eu treinar no ano anterior para prever o ano, vamos dizer, atual, só aqui no nosso exemplo, eu tenho essa performance. Então, treinando em 2003, prevendo 2004, eu poderia esperar esse erro. Treinando em 2004, prevendo 2005, eu poderia esperar esse erro e assim vai. Então, vamos guardar aqui numa célula para a gente ter como referência. Eu vou copiar esse mesmo loop, colar ele aqui, só que agora o nosso ano treino vai ser fixo, nosso ano treino vai ser 2003 e o ano validação é que a gente vai mudar. Então, vamos começar do 2 para frente, que aí a gente pega 2004 para frente, a gente tem 2002, 2003 até 2016. E aqui o ano treino vai continuar igual ao ano treino, só que aqui eu vou mudar o ano val. Aqui eu preciso mudar o ano val também. E vamos ver como é que muda a nossa previsão. Pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior, eu não sei ainda. Eu vou descobrir agora junto com vocês. Vamos rodar isso aqui. Então a ideia enquanto roda é, se eu treinasse em 2003, nunca mais retreinasse o meu modelo, qual seria a minha performance nos próximos anos? Então a gente vê aqui o seguinte, logicamente a performance em 2004 a gente já sabe, é 4.2450. Agora, olha que interessante isso aqui. A performance treinando em 2003 e validando em 2005 é 5.95. Sendo que a gente sabe que se eu tivesse retreinado meu modelo em 2004 para prever 2005 seria 5.13. Agora, olha que coisa interessante. Se eu tivesse treinado em 2003 para prever em 2006, o erro teria sido menor do que retreinando em 2005 para prever em 2006. Por que isso pode acontecer às vezes? Porque não é sempre que vai cair a performance do modelo. Porque pode ser que 2005 tenha sido um ano muito diferente em termos de clima. Não tem como a gente saber, logicamente, antes de prever, mas pode ser que se a gente sabe que 2005 foi um ano que, por N razões, o clima foi muito diferente do normal, talvez não seja tão interessante a gente usá-lo para retreinar um modelo.
E assim a gente vai vendo que, por exemplo, 2006 para 2007 teve 2,49, 2003 para 2007 teve 3,74, então a gente estaria pior se não tivesse retreinado. E basicamente esse é o processo que a gente vai usar para definir se a gente tem que retreinar ou não. Eu vou rodar novamente isso aqui, só que salvando os erros para a gente poder fazer um gráfico. Então aqui eu vou colocar erro retreino igual uma lista. Eu vou simplesmente salvar aqui os erros que a gente tem. E aqui eu vou colocar erro sem retreino igual uma lista. E vou salvar os dados que a gente tem. Vou rodar novamente. Para a gente não se confundir, eu vou colocar aqui a partir de 2003, para a gente ter as previsões alinhadas. Aqui eu vou pegar o PyLab para a gente poder fazer o gráfico, depois de ter rodado novamente. Se a gente olhar a lista erro retreino e a lista erro sem retreino, elas têm que ter o mesmo tamanho. Sem retreino. Se a gente olhar aqui a lista erro, retreino e erro sem retreino, elas não estão com o mesmo tamanho, porque aqui eu tinha esquecido de modificar para ele, como a gente está pegando o ano de validação, aqui a gente pode pegar o ano de 2016, então lembrem de corrigir isso. E quando a gente olha as linhas aqui, elas têm o mesmo tamanho, são referentes aos mesmos anos de validação. Vamos fazer um gráfico então. Eu fiz aqui um gráfico, plotando os dois. Então olha que interessante. Aqui no eixo Y a gente tem o erro, e aqui no eixo X a gente tem os anos. Sem retreino é a linha azul, com retreino é a linha verde. Então é exatamente o que eu espero ver nesses gráficos. Sem retreinar, ou seja, focando na linha azul, nosso erro fica aqui, ele até cai e tudo mais, mas é uma variação que não deve ser significativa do ponto de vista estatístico. Agora a parte interessante é que, se a gente olhar o com retreino, a gente vê que conforme ele vai passando o tempo, a performance vai abrindo um intervalo maior entre retreino e sem retreino. Seria possível usar o mesmo modelo sem nunca mais retreinar para prever as temperaturas para os próximos anos? Seria possível. Mas você vê que, em média, se a gente tirar a média dessa linha verde, ela vai estar abaixo da média dessa linha azul. Por quê? Porque retreinando o modelo tem acesso a novas informações. Isso não quer dizer que ele vai sempre performar melhor. Vocês veem que tem alguns picos aqui em que ele passa, e esses picos parecem ser relativamente regulares, então talvez com alguma feature a gente consiga até capturar isso aqui e reduzir o erro desses picos, mas vocês veem que vale mais a pena retreinar a cada ano. E com esse mesmo framework que a gente desenvolveu aqui, com essa mesma ideia, você pode colocar treinando em 2 anos, prevendo em 1 ano, ou treinando em 6 meses, prevendo em 1 mês, prevendo em 2 meses, ou então qual é a minha performance 1 ano depois, com 1 ano de intervalo, vamos dizer, entre o tempo que eu treinei e o tempo que eu estou validando, com 2 anos, com 3 anos, ou quando eu falo anos aqui, é períodos. Pode ser semanas, pode ser dias, depende daquilo que você está tentando modelar. O mais interessante é você ter uma maneira de você prever o seguinte, você entender qual vai ser a queda de performance do teu modelo conforme for passando o tempo. Se é interessante retreinar o seu modelo conforme o tempo for passando. Nesse caso, eu com certeza retreinaria esse modelo para ter uma performance melhor. Como um bônus, eu vou tentar fazer aqui o seguinte. Vou pegar 2 anos de treino e vou pegar 1 ano de validação. Então aqui eu tenho que colocar 2, porque a gente precisa começar pelo segundo ano. E eu vou simplesmente colocar que ele tem que pegar um ano que seja menor ou igual ao ano treino e o ano que seja maior ou igual ao ano treino menos 1. O ano treino menos 1. E eu vou fazer a mesma coisa para o nosso Y.
E aqui no caso a gente vai continuar validando no próximo ano. O que mudou aqui? Em vez de usar um ano para treinar, nós vamos usar 2 anos para treinar. Vou mudar aqui a nossa linha, a nossa lista. E vou mudar aqui também anos treino. É o ano treino e o ano treino menos 1. Então vamos colocar aqui só na ordem certa. E aqui nós vemos que ele vai gerando os números para quando a gente usa 2 anos para treino e 1 ano para validar. O que eu estou tentando demonstrar aqui? A gente já tem uma maneira de medir quanto que a nossa performance cai pelo tempo. E aqui a gente está tentando definir qual o tamanho da janela deslizante que a gente quer. Será que é melhor mesmo só treinar no último ano? Ou será que se a gente treinar em 2 anos anteriores é melhor? Em casos que são fenômenos mais físicos, em geral, tende a funcionar melhor você treinar em mais tempo. Agora, em casos, por exemplo, como mercado financeiro, você já se beneficia de treinar mais com dados recentes. Depende do quanto vai mudar o teu padrão, as tuas distribuições, conforme for passando o tempo. Aqui a gente tem que pegar o períodos 3 para frente. E eu vou comparar o seguinte: retreino 1 ano com retreino 2 anos, ou seja, usando 2 anos como período de janela deslizante. E aqui eu tirei o primeiro registro, que é o de 2004, ou seja, nesse caso a gente não tem uma validação em 2004, porque a gente está começando com 2 anos, e os 2 anos que a gente tem completos aqui são 2003 e 2004. E quando a gente olha que interessante, está claramente, nesse gráfico dá para ver claramente que vale muito mais a pena quando a gente retreinar o nosso modelo, retreinar nos últimos 2 anos, que se a gente tiver a média aqui dos valores, novamente, y é o erro, x é o tempo, a gente vê que o nosso modelo treinado com 2 anos tende a ser melhor do que o nosso modelo treinado apenas com 1 ano em todos os registros. Só para a gente ter realmente a coisa bem completa aqui, eu vou fixar o ano treino em 2004, ou seja, a gente vai pegar 2004 e 2003 sempre para a gente prever os próximos anos e vamos ver como é que esse modelo, qual seria a performance desse modelo se a gente nunca mais retreinasse. A gente retreinou o modelo, a gente treinou o modelo uma vez ali no fim de 2004 e está usando esse modelo até hoje, ou até 2016, porque a gente só tem dados até 2016. Aqui mudar para anual. Fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente fez lá em cima. E vamos armazenar aqui na erro sem retreino 2. Se eu não cometi nenhum erro aqui no código, nas substituições, está pronto para rodar. Modelos treinados, a gente compara novamente as listinhas, só para ter certeza que a gente não está fazendo nenhuma besteira. E aqui eu coloquei o gráfico agora do modelo que é retreinado, sempre no fim do ano para prever o próximo, usando os últimos 2 anos. E o modelo sem retreinar, para a gente ver a performance. Como a gente está usando mais dados, o modelo vocês veem que é mais estável. E é legal porque a gente consegue ver ainda mais a diferença que faz você retreinar o teu modelo. Aqui no começo vocês veem que ele é relativamente estável. Você pode usar o sem retreino. Eu nem diria que o retreino é muito pior, vamos dizer assim, do que o modelo sem retreino. Eu diria que eles estão bem alinhados. A gente teria que fazer um teste estatístico aqui para ver realmente, rigorosamente, se um é melhor do que o outro. Mas na prática eu diria que tanto faz para esse primeiro período. Só que a gente vê que a partir de 2009, o modelo que a gente não retreina já começa a ter dificuldades. Enquanto que o modelo que a gente retreina, ele já tem, se a gente pegar a média aqui da performance dele, a média de performance dele vai ser melhor do que a média de performance do sem retreino. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, como falado no início do vídeo, conforme vai passando o tempo, vão mudando as tuas distribuições, vão mudando as coisas, o tempo muda tudo na vida, então o teu modelo também vai ficando ultrapassado. O teu modelo precisa ser retreinado para ele ficar modernizado, para ele
poder te dar previsões melhores. E aqui a gente vê, por exemplo, se eu tivesse que definir, vamos dizer que a pessoa que me contratou para fazer esse modelo é extremamente aversa a retreinar modelos por alguma razão desconhecida. E ela fala, eu quero retreinar o mínimo de vezes possível esse modelo. Eu falaria, tá bom, vamos retreinar, ó, a gente tem aqui 2004 para 2009, 5 anos, vamos retreinar esse modelo a cada 5 anos, tá? Que a nossa perda de performance não vai ser tão grande. Recapitulando, dessa maneira a gente descobriu o seguinte, qual é o período, se a gente quiser evitar ao máximo retreinar. Quando que é legal a gente retreinar para não perder performance? Esse modelo começa a perder performance depois de 4, 5 anos, vamos retreinar a cada 4, 5 anos. Logicamente é um modelo muito simples, a gente retreinaria todo ano. Eu acho difícil ter um modelo tão complicado que você só possa retreinar a cada 5 anos. Mas a ideia é você entender como é que você descobre esse período, como é que você mede a queda de performance do teu modelo antes dele estar em produção. Essa é a maneira que a gente descobre como você sabe quando deve retreinar o seu modelo. Logicamente, existem métricas de produção que a gente pode usar também, ver se uma variável mudou muito de distribuição, então se a performance caiu muito do nada. Mas essa é a maneira que a gente vê quando a gente ainda está com o modelo em desenvolvimento, quando a gente ainda não está com o modelo em produção. Em produção, você também tem que monitorar, mas fazendo este procedimento, você já vai ter uma vantagem muito grande de entender qual é a queda de performance que o teu modelo tem pelo tempo, sem precisar que realmente essa performance, essa queda de performance aconteça na prática para que você descubra o momento de retreino. Muito obrigado e até o próximo vídeo.